Hoje nós vamos falar sobre o descobrimento do Brasil de uma forma muito inusitada, que é a resenha literária daquele livro imperdível Terra Papagaio, uma versão irônica sobre não exatamente o descobrimento do Brasil, mas a história de 12 degredados que foram deixados aqui por ninguém menos que Pedro Álvares Cabral no dia 22 de abril de 1500. Galera da literatura irreverente, para quem lê este livro, para quem já leu esse livro e gosta de literatura, já de cara vocês vão perceber uma pegada machadiana na introdução do livro, a dedicatória do livro, onde ele simplesmente dedica o livro aos seus dentes. Olha que interessante, vou ler aqui para vocês um recorte do que seria a primeira página do livro. Ele diz que os escritores de hoje em dia fazem as mais diferentes dedicatórias, agradecimentos. Eles dedicam os livros às esposas que trazem vinho para eles nas noites frias, que aquecem a cama deles, etc, etc. E ele segue dizendo: eu, porém, estou a escrever uma carta e não um livro. Aí vocês já podem perceber que ele é um narrador não confiável, aquilo que em inglês nós chamamos de unreliable narrator. Ele tira o corpo dele fora já dizendo: olha, eu não estou escrevendo um livro, eu estou escrevendo uma carta. Essa carta ele escreve para o Conde de Ourique, né? E, na verdade, ele está tirando o corpo fora. Por isso nós podemos classificar, então, como narrador não confiável, certo? Então ele segue ali, descrevendo o agradecimento dele da seguinte maneira: eu, porém, como estou a escrever uma carta e não um livro, agradeço apenas a esta dúzia de marfins amarelados que ainda se prendem à minha gengiva, e blá blá blá. Aos dentes, fiéis companheiros, devo a minha demora nesse mundo, pois bem penso que a vida é tão somente um susto entre o nascer e o morrer, e às vezes para alargar o caminho. E ele segue então descrevendo e elogiando os dentes dele, e por isso o agradecimento aos próprios dentes. Enquanto que Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, inicia o prólogo da narrativa do livro dele, dedicando o livro ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então nós percebemos essa pegada machadiana não só na introdução, como também a amada dele, que tem uma pegada ali meio que de Capitu. A própria ironia utilizada pelos autores na descrição do livro tem aquela pegada machadiana, o que faz com que esse livro seja sui generis. Os autores são o José Roberto Toreiro e o Marcos Aurelius Pimenta. Eles escreveram esse livro e no decorrer da narrativa nós temos os 10 mandamentos para se viver bem na Terra Papagaio, que é para se viver bem no Brasil. Esses 10 mandamentos, galera da literatura irreverente, é de uma atemporalidade impressionante, porque parece que nós estamos falando do Brasil dos dias de hoje, onde nós temos ditados que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro, quem pode mais chora menos, eu gosto de levar vantagem em tudo. Então, o 10º mandamento, ele diz: naquela terra de fomes tantas e leitão pouca, quem não come é comido. Como eu já falei, o livro é uma literatura de informação muito ao gosto da literatura do século XVI, da época do descobrimento do Brasil, onde nós temos a carta de Pero Vaz de Caminha, onde nós temos mais tarde a carta de Gândavo, já com o Brasil em fase de colonização. E a história conta então a carta que Cosme Damião escreve para o Conde de Ourique, e que mais tarde, no final do livro, nós temos uma surpresa com relação ao destinatário dessa carta. O Cosme Damião, ele vem de uma família judia que na época sofreu uma perseguição muito grande, não só em Portugal como em toda a Europa, e os pais deles então se converteram ao cristianismo, e para provar a fé cristã, então eles mandam o Cosme Fernandes para o monastério, né, para se transformar em padre. E a partir daí o Cosme Fernandes, ele sempre foi um malaco. Ele colava muito, e o professor dele gostava muito das notas dele, do desempenho dele, passou a convidá-lo então a celebrar missas fora do convento. Então um dia ele foi parar num castelo do fidalgo e conheceu lá Leana, que era a amada dele. E chegando ao castelo, então, eles foram convidados para um banquete, e logo após o banquete, a filha do nobre lá, dono do castelo, convidou o Cosme Fernando, então perguntou para ele se ele gostava de doce, que ali na despensa tinha uns docinhos ali, vamos ali, bora lá para a despensa e tal. Chegando lá, ele comeu mais do que a geleia de marmelada e as rosquinhas da casa, ele também fez amor
com a jovem Liana. Veja bem que o Cosme Fernandes, na época, ele contava com 16 anos de idade. E a menina também, por essa época, tinha mais ou menos a mesma idade. Então era uma coisa juvenil, né? Era aquela coisa, daquele desejo juvenil entre dois adolescentes de 16 anos de idade. E chegando de volta no mosteiro, então ele foi chamado ali numa noite para confessar o crime dele. Ele ficou apavorado, porque a mulher, a nobre mulher ali, tinha mandado pelo professor 12 rosquinhas, e ele no caminho comeu uma rosquinha. E ele foi chamado para confessar que havia comido uma rosquinha, que estava faltando ali uma rosquinha. E ele não sabia da história, não se lembrava da história da rosquinha, e acabou confessando que tinha feito amor com Liana na despensa do castelo. Olha! E a partir daí, então, ele foi para a masmorra, com 16 anos de idade, foi para a masmorra, e aí ele foi oferecido a opção de pena de morte ou degredo. Então ele optou pelo degredo, e é a partir daí que começa, então, o nosso livro, Terra Papagales. Ele pensava que estava sendo degradado para a Índia, mas ele partiu com a esquadra de Pedro Álvares Cabral e acabaram então navegando até o Brasil no ano de 1500, e se deu toda essa coisa que todo mundo conhece nas aulas de história e de geografia, do descobrimento do Brasil. E Pedro Álvares Cabral largou aqui na costa brasileira os 12 degredados, que na verdade eram 12 malacos espertalhões, e é assim que começa toda a história do Brasil. A partir dali ele conseguiu se enturmar ali com os tupiniquins, e a partir dali eles começaram a participar daquelas festanças, daquelas pagelanças, tomando muito cauim, tomando muita bebida, muita sombra e água fresca. Então, e logo no início eles eram prisioneiros ali, sendo bem tratados na tribo, né, cada um ali com uma mulher. Eles na verdade estavam sendo bem tratados porque eles iam servir de comida para aquele festival antropofágico que era costume, então, dos tupiniquins, dos tupinambás ali na costa de São Paulo, né? Então o que aconteceu? Numa noite, a tribo em que eles se encontravam prisioneiros foi atacada por uma outra tribo inimiga, e eles acabaram ajudando essa tribo então a combater os inimigos, o ataque, e caíram nas graças então do cacique. E o cacique resolveu se vingar, e Cosme Fernandes, como tinha uma certa experiência em estratégia, ele começou a adaptar. Olha, a gente tinha que fazer assim, assim, assado. E foram lá e, cara, trucidaram os inimigos e simplesmente trouxeram 50 prisioneiros. E naquela época os índios, eles comiam os inimigos para absorver a força deles. E convenhamos que comer 50 inimigos ia durar um certo tempo. E aí começaram aqueles inimigos a dar trabalho aqui, trabalho ali. Eles já não sabiam mais o que fazer. Então Cosme Fernandes, depois de receber a visita de uma esquadra espanhola, resolveu dar a ideia ao cacique de se desfazer de parte daqueles prisioneiros. Por que não vendê-los, né? Por que não trocar por espelhos, espadas e armas e tal? E começou daí então o tráfico de escravos indígenas. E para que vocês possam ter uma ideia, num certo momento, Cosme Fernandes se justifica dizendo que esses índios iam ter uma vida melhor na Europa, em Portugal, wherever. Obviamente que é um narrador não confiável, e obviamente que se trata de um mentiroso, né? Até porque no bestiário dele ele descreve um animal que existia aqui no Brasil, cuja metade era leopardo e a metade traseira era de uma zebra, e que quando tinham fome eles comiam o próprio quarto traseiro. E obviamente que quando os senhores chegassem aqui à Terra Papagales, os senhores não iam ver mais esses animais, porque eles teriam se devorado uns aos outros. Eles se autodevoravam. Impressionante isso, né? Impressionante como inventava coisa esse Cosme Fernandes. Então, entre esses 12 malacos que estavam degredados, estava o Cosme Fernandes, e tinha um tal de Lopo de Pina. Bom, o Lopo de Pina se tornou então o antagonista nessa história. O protagonista, o nosso querido Cosme Fernandes, e o antagonista, o Lopo de Pina, que sofria de uma inveja crônica. E o Lopo de Pina simplesmente se aliou depois com uma outra esquadra de portugueses que chegou no Brasil, e acabou então confiscando o paraíso, que era ali onde eles estavam aportados. Ele tinha colocado o nome de Porto Paraíso, e posteriormente então foi rebatizado com o nome de São Vicente, que é uma cidade aqui no litoral de São Paulo. E ele acabou saindo dali, o Cosme Fernandes, e montou então um outro povoado, onde hoje é a cidade de Cananéia, e passou a se chamar então Bacharel de Cananéia,
com muito tráfico de índios, recebiam várias esquadras e tal. E um belo dia me aparece Lopo de Pina ali em Cananéia e se desculpando, veja bem, nossa amizade, etc e tal, e roubou dele um baú cheio de dinheiro, se picou para a Europa. Tô dando esse spoiler aqui, que é para vocês entenderem como é que termina esse livro. Ele se picou para a Europa e chegando lá, esse Lobo de Pina, ele simplesmente se tornou ali um nobre, se meteu com a nobreza, se tornou conselheiro do rei e casou-se com ninguém menos que Liana Amada, do nosso querido Cosme Fernandes. E quando voltou para o Brasil, convidou todo mundo ali das companhias hereditárias locais para um festejo, porque ele já vinha como representante de Vossa Majestade, o rei de Portugal, e convidou a todos para um banquete, para uma apresentação oficial. E então o Cosme Fernandes deu de cara com a amada dele, que agora era esposa de Lopo de Pina, ficou louco de ódio, ficou louco, tomado por uma ira muito grande, invadiu São Vicente, matou todo mundo, aprisionou Lopo de Pina e sabia que depois disso não ia ter mais solução. Ele pegou uma nau de uns franceses que ele tinha sequestrado e se picou então para o sul da América do Sul, fora dos domínios de terras lusitanas, porque naquela época nós tínhamos o Tratado de Tordesilhas. Então ele estava indo para os domínios espanhóis e acabou então a sua trajetória ali na cidade de Nossa Senhora de Buenos Aires. Mas o spoiler final eu não vou dar para vocês, vocês vão ter que ler, e é muito interessante o final desse livro. Leitura obrigatória para o Enem. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de pedir a todos que deixassem aqui o seu like, que se inscrevessem no canal e recomendem a leitura de Terra Papagales para todos. Muito obrigado e até a próxima resenha.